brasileiro. A iniciativa do monotrilho foi justamente a criação do monotrilho, né, da instalação desse empreendimento, foi principalmente por uma questão turística, não uma questão de transporte de massa, digamos. Não é para resolver um problema de transporte de massa. Nunca houve uma intenção assim voltada para essa questão de mobilidade urbana, não nesse sentido. O projeto Monotrilho, quando ele começou, ele foi muito bem recebido pela sociedade como um todo, que ele era um projeto que trazia uma proposta inovadora. A cidade, naquele período, né, a gente está falando de 30 anos atrás, era uma cidade que tinha, inclusive, até, era uma, entre aspas, era uma cidade de teste, né, quando você queria colocar alguma tecnologia, alguma coisa. Aí foi um anúncio de algo assim espetacular, do futuro, um símbolo de futuro para Poços de Caldas. Futuro em Poços vem sendo atropelado a todo momento. Então, a ambição de ser uma coisa de futuro, uma tecnológico, ele já estava defasado no momento da concepção. E um dia eles apareceram lá no jornal e puseram em cima da minha mesa lá algumas fotos de um sistema, vamos dizer, parecido com o monotrilho, né? Lá tem outro nome, que tem na Disney World, né? Que é o transporte por via elevada. Puseram e disseram o que eu achava daquele projeto aqui em Poços. Eu falei, maravilhoso, nossa, não conheço lá, nunca vi, mas se fizer isso, foi na década de 70 mais ou menos, né? De 70 e para 80. E aí eles falaram, se você me der uma força, se você nos ajudar, nós vamos fazer esse projeto aqui. Eu fiquei entusiasmado. A primeira coisa que tem que fazer é o projeto, aprovar o projeto na Câmara, ver se o prefeito aceita. E o secretário de planejamento da época era o Luiz Antônio Batista, que acabou virando prefeito depois. O Luiz também adorou a ideia, gostou, o prefeito gostou, todo mundo gostou, porque realmente era um projeto fantástico e inovador para a época. Hoje talvez não seja mais, mas na época era bem inovador. Eu, na imprensa, fui uma das pessoas, todo mundo ficou muito empolgado. E, pô, que legal, né? Vamos ter aqui o monotrilho. Isso antes mesmo da construção propriamente e antes de realmente a gente ver como seria o projeto final. Como foi apresentado, né? Os vagões eram vagões que pareciam vagões futuristas mesmo, né? Tinha assim, um formato diferente. Então tudo aquilo empolgou muito as pessoas. E aí fez-se o projeto, a Câmara aprovou por unanimidade, e eles deram início à construção. Eles montaram um barracão ali na Avenida Márcio Frey, está lá até hoje, inclusive, e dali eles começaram a executar, primeiramente, né? Eles tinham que fazer a composição foi feita ali também, eles construíram a composição própria deles, inclusive ali, e toda a estrutura de concreto era feita ali e depois levado para a rua. E começaram a fazer. O projeto inicial, ele era no talude do rio, bem encostado na margem ali, próximo das árvores, está certo? Mas sem, inclusive, interferir nas árvores. Depois, na execução, aí começaram a aparecer vários problemas, não foi só. Por exemplo, a transferência de rede elétrica para poder passar com a estrutura de concreto embaixo. Eles fizeram, primeiro de tudo, aproveitar o terminal, o terminal urbano, e fizeram a estação central lá, partindo de lá porque queriam aproveitar, já que ali era o terminal urbano, para fazê-la também. Bom, mas se apostou nessa construção e sempre justificando pelo futuro, sempre colocando que isso é uma renovação, um atrativo a mais, nunca dizendo naquele momento que isso poderia servir como facilitador do transporte coletivo, digamos, para o centro ou para você acessar. Porque ela não tinha velocidade, não daria velocidade pelo projeto e pela proposta de estrutura, não teria o sentido de velocidade. Aquilo ali eu acompanhei de perto. Por incrível que pareça, o monotrilho foi construído pelos dois irmãos, um deles é engenheiro, que é o Joel, o outro não é engenheiro, mas é prático. Eles tinham 3 funcionários só. Foram 3 funcionários que fizeram tudo isso daí. Peça era deles e por isso que também foi demorando. Aí eles tinham lá um guindaste, fazia a viga,
punha em cima de um carrinho, levava lá, punha lá em cima. Muito demorado também. Fizeram com mão de obra própria ali e com poucos recursos também. E aí propõe-se fazer isso para ligar 2 pontos muito importantes turísticos de Poços de Caldas, que nem conseguiu chegar a completar, né? Que seria o centro da cidade com a Cascata das Antas, que é bem distante do centro e sempre foi assim, motivo de rota dos turistas que ficavam nos hotéis no centro, que era levado até esse ambiente, era o extremo do turismo, né? O projeto ele era com uma viga só, né? Porque ele fazia um contorno de 32 quilômetros, né? Passava lá para as indústrias ali, passava na Zona Sul, descia lá para Vila Nova, depois ele encontrava ali novamente no terminal rodoviário. O projeto era esse. Mas era um projeto, desde o começo, todo mundo achava que era um negócio meio megalomaníaco, porque é uma coisa muito grande para aquilo. Mas se ele fosse, pelo menos, até a represa Bortolã, do lado ali, aí já seria mais ainda uma atração turística melhor ainda, tá certo? Então eles começaram a construir as pilastras e os trilhos. E isso foi feito até relativamente rápido. Só que num dado momento tudo parou. E quando parou, as pessoas falaram, bom, teve a primeira parte do projeto, vamos esperar e tal. Só que aí foi passando o tempo, entende? Aí foi passando alguns meses, aí depois foi passando 1 ano, 2 anos. E aí foi quando as informações que a gente recebia, por parte da imprensa, eram informações de que houve um imbróglio jurídico. E a gente perguntava para um, perguntava para outro e não tinha uma resposta. Tinha algumas pessoas influentes aí que não eram favoráveis ao projeto porque entendiam que ele era um projeto agressivo em termos de meio ambiente, tá certo? Porque tinha que realmente, as árvores não podiam crescer, tinha que cortar as árvores, que negócio tudo. Porque a concessão do monotrilho tem uma diferença muito grande. De vez em quando eles falam aí que vão botar para transportar passageiro. Não, a concessão do monotrilho é turística. O monotrilho foi concedido, foi autorizado como um equipamento, como uma atração turística, ou seja, ela é destinado ao turismo. Nós estamos dentro do monotrilho, meu, então esse negócio balança mesmo, não tem jeito. Nós vamos conversar com o pessoal que está aqui fazendo uma... Vocês não são daqui, né? A senhora, vamos começar com a senhora. A senhora é daqui? Não, do Rio de Janeiro. Aquela reportagem, ela foi feita num ambiente de carnaval. E, assim, a minha função como repórter naquele momento era fazer reportagens que tivesse esse clima de carnaval, né? O monotrilho, ele foi usado por um período ali como teste, né, para transportar turistas. Nossa, ó a curva, ó a curva. Ó a curva. Não tem espaço, eu tô caindo, meu. É legal pra caramba. Vocês são da onde? São Paulo. São Paulo também? Também, tudo isso. Estão gostando do carnaval daqui ou não? É estranho, porque muitas pessoas, por exemplo, perguntam, mas eu sou Poços Caldense, eu nunca vi funcionando. Porque, na verdade, naquele período de testes, poucos Poços Caldenses andaram no monotrilho. Porque ele foi feito um teste exatamente com turistas. Vamos passar o dia aqui. Estamos lá de Casa Branca, somos lá de Casa Branca. A gente subiu, descemos até para frente da Urca e voltamos, assim. Eu não sei quantos metros, assim, mas foi muito pouco, né? Fomos até lá, fizemos esse passeio, ida e volta, tinha essas pessoas lá e deu para ver até depois conversando com o próprio, que junto comigo tinha um cinegrafista, né? E aí conversando com o cinegrafista, né, o meu colega de trabalho ali naquele momento, falei, pô, que legal, né, cara? Interessante, realmente foi uma coisa assim. Eu, quando entrei, tive até uma sensação de que poderia ser um pouco maior, que poderia, o monotrilho, o vagão, vou colocar melhor dizendo, ele era um pouco menor, mas cumpriu com a função. Então, quando nós assumimos a prefeitura, a administração municipal,
O monotrilho já estava implantado, mas estava parado, não estava operando, né? E eu me lembro muito bem que o nosso secretário na época, o José Carlos Poli, jornalista, né? Através do José Carlos Poli, ele fez contato com os irmãos Joel e Juraci. E na nossa administração, então, com o Poli e nós chamamos lá os dois irmãos, Joel e Juraci, e demos uma forçada de barra para que operasse o monotrilho. Quando foi depois, no mês de junho, julho mais ou menos, eles retornaram lá na secretaria. Foi lá e falou: "Ô, você lembra aquela cobrança que você fez para nós do monotrilho?" Eu falei: "Lembro, claro." Ele falou: "O negócio é o seguinte, você praticamente nos ajudou muito, a gente até considera o seu meio pai do monotrilho. Que dia você faz aniversário?" Eu falei: "Eu faço aniversário dia 18 de agosto." Eles falaram: "Então é o seguinte, vamos te homenagear. Nós vamos inaugurar um monotrilho no dia 18 de agosto em homenagem ao seu aniversário." Vou inaugurar o monotrilho, assim, vou levar a Festoaia lá para baixo. E fiz a Festoaia ao lado do estádio municipal, no pátio ali. Foi a maior Festoaia que teve até hoje. Mas a apresentação do projeto foi a apresentação sabe, só não teve show pirotécnico, né? Mas foi uma apresentação muito forte, assim, muito impactante para a cidade. Nós fomos de monotrilho. Saímos aqui do terminal nós fomos até a estação rodoviária. E de lá nós chegamos até a Festoaia. Depois ele operou, aí teve um pequeno acidente, ele descarrilhou numa curva próximo ali à Praça do Relógio Floral. As pessoas desceram com toda a segurança, tudo tranquilo. Os testes com passageiros recomeçaram em 2000, mas o trem descarrilou em uma curva e 19 pessoas tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Então a gente cobriu esse desastre, né? Inclusive tem fotos no jornal lá do bombeiro tirando o pessoal do monotrilho pela escada e tal, né? Por que saiu fora do trilho? Porque foram feitas diversas alterações no projeto, inclusive a retirada dos pneus de Gol, e foram colocados trilho. Tá? E o trilho do monotrilho, a bitola dele é muito estreita. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente nas curvas, pelo fato de a bitola ser estreita, para ele não sair fora. Tá certo? Sei que nós passamos a administração com o monotrilho operando. Ele faz esse trajeto até o terminal e ele fica no terminal para sempre. Ele não sai dali mais, né? O terminal de linhas urbanas no centro. Ficou ali para sempre, né? E as pessoas que queriam pegar para ir lá para a rodoviária, né, ficavam só olhando aquilo ali. Três anos depois, parte da estrutura caiu. A construtora culpa a prefeitura pela queda e pede que ela construa os pilares e faça uma análise da estrutura que ainda existe. E de repente, num período de chuva muito forte, 2003, seria ali mais à frente, um local também de muito brejo, antes de você chegar ao shopping, né, ali acaba desmoronando um trecho estrutural fundamental para o sustento dessa curva, né? Mas tirou a sustentação da pilastra? Como assim, gente? Eu não sou engenheiro, mas eu conversei com o engenheiro. Falou: ó, se você tirar a areia do rio e cair uma pilastra, é um negócio, isso quer dizer que não tem explicação. A gente não pode crucificar quem idealizou a construção do monotrilho, porque tem uma obra que é importantíssima, que é o teleférico e que funciona tranquilamente e traz benefícios muito grandes, principalmente para o turismo de Poços de Caldas.
as estruturas estão totalmente degradadas, em ruínas, ferragens expostas há anos, décadas, e com muita ferrugem. Dá para a gente ver nas estruturas, basta olhar. Acho que um leigo também olha e percebe que não é uma estrutura sadia. E em termos de paisagem urbana, o que é curiosíssimo hoje, né, é esse olhar sobre a Avenida João Pinheiro, que ela era uma única coisa. E aí uma harmonia do desenho urbano, né? Com a construção do monotrilho, a gente tem uma quebra dessa harmonia. Embaixo de uma das estações do monotrilho, um ponto turístico que está desativado há muito tempo, um amontoado de cobertores esconde um grupo de moradores de rua. Tem gente que nem sabe o que ele funcionava, nem sabe para que é. Eles perguntam, para que esse trilho que corta a cidade de um lado para o outro? Esse é um monotrilho que foi destinado para fazer o passeio e tal, mas que não veio a funcionar do jeito que eles previam, entendeu? Só deu prejuízo, teve transtorno, coisa que não agregou em nada praticamente. E ficou, bem dizer, como disse, um elefante branco parado na contramão aí que não está ajudando em nada. A partir de hoje, todo o acervo estrutural, além de vigas, pilares e composição estacionada no terminal de linhas urbanas, passam para as mãos do município. Primeiro, os técnicos informaram que estiveram na cidade em 3 ocasiões, entre fevereiro e maio deste ano. Fizeram uma descrição da estrutura, que tem 4,3 km de extensão e que começa no terminal de linhas urbanas e vai até a rodoviária. E também fizeram um histórico sobre o monotrilho, com destaque para 3 datas. O ano de 2000, quando se iniciou a operação, mas naquele mesmo ano, poucos dias depois, houve o descarrilamento, que deixou 19 pessoas presas no monotrilho, a queda de parte da estrutura em 2003 e a entrega de toda a estrutura, de toda a obra da empresa para a prefeitura, que hoje é responsável pelo monotrilho. Os técnicos informaram que fizeram uma série de exames, ensaios e análises e constataram fissuras em pilares e vigas, armaduras expostas, mofo e bolor e corrosão de armaduras. E concluíram que não há neste momento, isso é muito importante, que eles concluíram que não há neste momento risco de colapso, mas que é preciso fazer algumas intervenções. O que precisa pontuar é que esse equipamento ficou mais de 20 anos parado na justiça e ninguém podia pôr a mão. Nem se a gente quisesse demolir, poderia. Quais são os estudos teóricos, práticos, técnicos para se desenvolver esse projeto? Então, esse laudo foi um laudo para a gente ter um norte, para ver se valeria a pena, né? Para a engenharia, nada é impossível. Tudo é possível na engenharia, o que manda é o custo. Às vezes uma coisa é possível, mas fica inviável financeiramente. Então a gente precisava saber, até uma ordem de grandeza também, o que seria do investimento necessário, né? Então a empresa fez todos os testes, analisou cada pedaço da estrutura e chegou à conclusão que é possível recuperar. O que fazer? Restaurar? Refazer? Reocupar? Nesse sentido, a gente pode ter um concurso de ideias e temos também uma possibilidade de visão de um novo projeto paisagístico para a Avenida João Pinheiro. Manter a estrutura no sentido de se olhar uma ruína, não de uso. Assim, eu sempre imaginei, é uma viagem minha, mas eu imaginei que em cima do monotrilho poderia ter uma pista um pouquinho mais larga que ele, para caminhada ou bike, né? Então, em cada estação a pessoa poderia subir, colocar sua bike e caminhar de fora a fora. Que eu acho que a retirada no monotrilho também é um grande impacto. É um grande impacto e também não sei se é válido, que nem eu falei, toda uma aposta, todo um investimento. Será que a retirada no monotrilho também é tão interessante assim? Eu espero que isso seja colocado definitivamente, é viável, vai para frente. Não é viável, retira tudo. Espero que se ele operar, tiver modernizado, tudo, vai ser bom para a cidade. Se isso acontecer, nós temos 30 anos depois, talvez pela, sei lá, não sei, pela 10ª vez, a utilização do monotrilho para algo que vai beneficiar politicamente um grupo na cidade. Mas que no final das contas, é impossível você ter uma esperança de que aquilo vá acontecer. Na prática, que aquilo vá trazer um benefício ou ter um resultado. E hoje, se você for fazer uma enquete, por exemplo, na população, muitos vão achar que tem que demolir.
é uma tendência natural, porque a pessoa nunca viu aquilo funcionar. Ela vê aquele trombolho ali parado, né, incomodando, às vezes até enfeiando a paisagem. Então, é uma tendência da pessoa não gostar, né, de querer realmente que não funcione. Eu acredito que se é uma ideia, né, de Poços ter um monotrilho funcionando, que seja algo que consiga conectar a cidade toda. Então, montar mesmo uma nova estrutura que conecte todas as regiões, todas as zonas de Poços, para ser algo acessível, que todas as pessoas tenham acesso e que seja uma estrutura que funcione. Então eu acho que se revitalizar, se deixasse tudo mais bonitinho, tudo padronizado, com certeza, sem dúvida, seria enriquecedor para o comércio. A cidade de Poços de Caldas, o monotrilho não estava funcionando, foi uma frustração. Isso com toda certeza. A cidade, ela se sente, o cidadão que gosta daqui, que vive aqui, quando vê esse projeto, um projeto que, na verdade, não deu certo, eu acho que ele se sente frustrado. Em termos hoje de novas tecnologias, eu consigo destruir aquela estrutura e fazer um reaproveitamento com 0 resíduos. Agora, que seja feita dentro das normativas. Isso é o melhor. Para a gente lembrar do que não se deve fazer. Então, o que será dessa estrutura? O que será desse futuro do passado? O monotrilho, numa frase, um grande equívoco urbano. Eu acho que o monotrilho, para mim, na minha opinião, é uma oportunidade. Não, esse é o problema, né? Infelizmente, algo que era colocado como um futuro promissor, hoje é um museu de lamentações. O monotrilho, para mim, é dispensável, não serve para nada. Ele só enfeia a cidade. Para mim, seria uma beleza e um ponto turístico novo para Poços novamente. O monotrilho, para mim, é uma decepção. É um câncer da cidade, infelizmente. O monotrilho se tornou um tabu, mas, na verdade, ela é uma cicatriz de Poços de Caldas, que você tem que saber conviver. Como conviver com essa cicatriz? Como lidar com essa cicatriz?